Boa tarde, começando mais uma live aqui do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada, de forma definitiva, onde eu ajudo mulheres a fazerem isso, a recuperarem também a sua autoestima, melhorando a sua saúde também e melhorando a relação que elas têm com o corpo delas e com a alimentação também. Para quem não me conhece, meu nome é Alana, eu sou nutricionista e o tema que eu vou falar aqui na live de hoje são 5 dicas para você emagrecer e ainda economizar. Além de emagrecer, você ainda ganha mais dinheiro ali no bolso para fazer outra coisa, para gastar com outra coisa, para juntar, para viajar, sei lá, enfim. Dá para você começar a emagrecer e ainda economizar muito o que você gasta com comida. E vou hoje acabar com esse mito aqui, né, de que emagrecer custa caro. Para emagrecer eu vou ter que gastar muito, eu vou ter que comprar muita coisa cara. Hoje eu vou te falar que isso é uma mentira, isso é um mito, porque, como eu falei, além de comer bem, de emagrecer, você ainda vai conseguir juntar mais dinheiro, economizar, porque muitas pessoas que estão engordando, né, muitas pessoas não, se você tá engordando, provavelmente, né, é quase 100% de chance que você está gastando mais do que você precisa com comida. E também, né, para as pessoas que eu já comecei a fazer, que começaram a fazer um processo de emagrecimento e desistiram porque estavam gastando demais. Então, tem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que não estão ainda no processo, mas que não querem começar porque acham que gastam muito. E eu vou te mostrar que o que você gasta hoje, você gasta muito mais engordando do que emagrecendo. E o outro tipo de pessoa é a pessoa que não quer começar, ou já começou alguma vez e ao começar esse processo acabou gastando demais porque gastou com coisas desnecessárias que você vai ver hoje aqui, que você não precisa de muita coisa que você acha que precisa para emagrecer, para comer saudável, você não precisa, tá? Então vou te ensinar não só a emagrecer hoje, mas também como economizar. Eu tenho pacientes que já falaram para mim que conseguiram economizar até R$700 no mês do gasto que tinha com a alimentação, depois que começaram a mudar mesmo seu estilo de vida e sua alimentação, com tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, o que eu vou falar aqui hoje é precioso, é importantíssimo para o seu emagrecimento, coisas que eu falo aqui nas lives, né? Eu costumo falar isso, que eu não falo nem para os pacientes, porque não dá tempo, 1 hora de consulta. Então, aqui nas lives, vocês têm a oportunidade de sempre estar aprendendo coisas que nem no consultório, às vezes eu falo para os pacientes. Então, já compartilha essa live, hoje vai ser incrível, muito importante. Se você aí tá gastando muito com alimentação, se seu objetivo é emagrecer, compartilha aí com as pessoas do seu Facebook, do seu Instagram. Quem tá vendo essa live gravada no YouTube e não me segue também, clica aqui no link na descrição do vídeo para começar a me seguir. Eu tô sempre falando aqui de emagrecimento, de nutrição, de saúde, isso pode ser muito importante para você. E compartilha essa live aí também, com certeza. Esse conhecimento, se você compartilhar, você vai fazer bem para muitas pessoas. Então, vamos falar hoje da alimentação e de como emagrecer pode te fazer não gastar mais, como muitas pessoas pensam, e sim economizar. Ao contrário, você não vai gastar mais, você vai economizar. Então, vou te dar 5 dicas para você começar a fazer isso e juntar esse dinheirinho aí para você fazer outra coisa e não gastar com coisas desnecessárias. Vou começar falando isso com uma própria experiência minha, né? Eu mesma já gastei muito tentando fazer dieta, tentando emagrecer, porque eu achava que eu precisava de coisas que vocês vão ver aqui hoje que eu não precisava. Então, sempre falo, né, dos produtinhos fit, das bolachinhas sem açúcar, dos bolinhos sem açúcar, da bolachinha Nesfit, enfim, de coisas que pra mim eram coisas que produtos diet, docinho sem açúcar, né, com esses mesmo que é diet, para diabéticos, eu costumava comprar. No fim das contas, eu acabava gastando muito, eu não dava conta de lidar. Aliás, eu não conseguia lidar com esses gastos, porque realmente, se você for pôr na ponta do lápis e você compra tudo isso, você acaba gastando mais. Então, eu já fiz muito isso. Eu achava que para emagrecer, eu precisava disso. Então, eu sempre esperava ali. E aí eu ficava nesse ciclo, né? Eu vou esperar o mês que vem, o mês virar, o cartão virar, porque aí eu vou conseguir comprar minhas coisinhas lá. Ia lá na lojinha de produtos fit, fazia aquela compra, né? Daqueles produtinhos que eu levava de lanchinho, às vezes pro trabalho, barrinha, enfim, essas coisas assim.
E aí eu acabava gastando bastante, tá? E depois de um tempo eu aprendi que você não precisa de nada disso, que isso só realmente vai fazer você gastar muito dinheiro. E além disso, muitas dessas coisas, elas são enganosas, né? Você acha que tá fazendo um super negócio, comprando aquele produtinho ali que vai te ajudar bastante, e na verdade ele tá fazendo às vezes o contrário. Ao invés de te ajudar a emagrecer, ele vai fazer você engordar, porque tem produtos ali, né, coisas químicas que vão fazer você viciar o paladar naquilo, você vai querer comer mais. Então, por mais que seja um produto que às vezes é menos calórico, né, tem lá menos ou não tem açúcar, ele tem mais gordura, de uma gordura ruim. Então, vai fazer mal para a sua saúde, vai te inflamar, vai fazer mal para o seu intestino. O nosso intestino precisa estar funcionando sempre bem. E quando a gente consome essas coisas que tem adoçantes artificiais, que tem aditivos químicos, a gente prejudica muito a função do nosso intestino. E ele precisa estar funcionando bem para emagrecer. Quem não tem um intestino que não funciona bem, não consegue emagrecer. Então, tudo isso aqui hoje você vai aprender. Então, você vai ver, né, que assim como eu aprendi que não precisa de nada disso, você vai entender também que você não precisa usar essas coisas, comprar essas coisas para emagrecer. Bom, a primeira dica que eu vou dar aqui para você é: compre somente o necessário. Então, se você não se organiza para fazer sua compra, para fazer sua feira, enfim, não sei onde você costuma comprar, mas isso precisa estar organizado. Porque na hora que você chega lá para comprar, de repente você estava na cabeça de comprar algumas coisas, chegou lá, você começou a se distrair, viu outras coisas, pegou, já começou ali a gastar demais sem perceber, né? E a comprar coisas que talvez você não precisasse comprar. Então, o importante é que você sempre vá para o mercado com essa organização. Então, eu tenho essa lista que eu preciso comprar isso. O que é o necessário? O necessário para você viver. Então, você vai comprar ali suas coisas in natura mesmo, os vegetais e frutas, vai comprar arroz, vai comprar feijão, vai comprar macarrão, enfim, coisas que você vai usar para fazer a sua comida ali natural do dia a dia, e não vai ficar comprando coisas aleatórias, né, que vai fazer você gastar demais. Exemplo, você vai pensar assim: eu vou começar então a emagrecer, só que eu quero comer um docinho de vez em quando, né? Então já vou comprar aqui na compra, porque aí depois eu não preciso sair para comprar. Não faça isso, tá? Então esse já é um gasto desnecessário. Então, primeiro, você vai gastar a mais, e segundo, que provavelmente, se você tá começando ainda, piorou, né? Se tá começando o processo, você vai acabar comendo fora de hora. Então, sentiu vontade de comer alguma coisa, um chocolate, sei lá, uma besteirinha, você vai sair e comprar. Você não vai comprar nessa compra que você vai lá no mercado e compra. Não é pra ficar fazendo estoque dessas coisas. Coisa que eu escuto muito: mas, Alana, eu tenho filhos, né? Então, eu tenho filhos pequenos, eles gostam de comer bolacha, eles gostam de comer salgadinho, então eu tenho que sempre comprar, porque tem que ter ali na minha despensa, porque, né, criança. E aí eu te falo que esse é mais um dos motivos para você começar a mudar agora. Então, pensa em você. O que você sente em relação a isso que acontece com você do emagrecimento, né? Se é uma coisa que já te incomoda faz um tempo, se você sofre com isso, se você sabe o quanto isso é ruim, o quanto isso atrapalha você e sua saúde, pensa isso numa criança. Pensa essa criança daqui uns anos sentindo o mesmo que você está sentindo. E pensa nessa criança sendo seu filho. Você gostaria de ver o seu filho passando pelas mesmas coisas que você passou? Eu acho que não, né? Se você ama, se você quer cuidar, se você tem um carinho, você não vai querer isso. Então você já sabe, você já viveu essa experiência. Então, ficar atendendo os desejos de uma criança, porque é criança e criança sente vontade, você só vai estar contribuindo para que isso aconteça. Então, sim, assim como criança, né? Assim como os adultos, como eu ensino os adultos de que tudo tem limite, de que tudo as coisas que a gente gosta, a gente não precisa deixar de comer, mas tudo tem a hora certa, né? Não é toda hora, não tá disponível ali em casa. Para criança é a mesma coisa. Então, esse é mais um dos motivos pelo qual você deve começar. Você precisa começar a educar os seus filhos desse jeito, de que não vai ter disponível esse tipo de alimento no seu dia a dia, no seu armário, na sua despensa. Não é uma coisa para ter rotineiramente. Então já começa a mudar também a dinâmica familiar. Isso é super importante. Do que adianta você lá fazendo, né, tudo certinho, e você oferecendo para os seus filhos
uma coisa que você sabe que vai prejudicar a saúde deles e que talvez ele passe pela mesma coisa que você está passando hoje, que você sabe que é muito ruim. Então já começa por aí. Então essas besteirinhas, mesmo que você tenha filhos, não tenha isso na sua rotina. Coisas diferentes, né, da nossa rotina que a gente gosta de comer, mas que não são necessárias, a gente não põe na compra que a gente vai fazer lá do mercado. Então, salgadinho, bolachinha, essas besteirinhas, refrigerante, tudo isso a gente vai tirar dessa lista e vai deixar só o que é essencial. Só aí, você já provavelmente, se você faz isso, você já eliminou metade dos seus gastos, né? Então, a gente vai comprar somente aquilo que é necessário pra gente sobreviver, digamos assim, no nosso dia a dia. A comida que a gente precisa mesmo no dia a dia. E essas coisas a gente vai comprar de forma pontual. Quando tiver uma situação que a gente vai sentir vontade ou vai fazer uma coisa diferente em casa, vai lá e compra, tá? Então, não compre o que não é necessário. Se você for por tudo isso na ponta do lápis, você vai ver que você tá gastando muito além, que você vai começar a gastar muito menos. Segunda dica, para de querer ficar comprando tudo. Você precisa colocar um pouco mais a mão na massa. Aí já sei que vai falar, Lana, mas eu não tenho tempo, eu não gosto de cozinhar, não gosto nem de chegar perto da panela. Se você quer emagrecer, primeiro, vamos lá, né? Pausa aqui. Você precisa entender que algumas coisas você vai precisar fazer. Se você não tem ninguém para cozinhar para você, né, não tem ninguém que faça ali sua comida do dia a dia, alguém vai ter que fazer. E esse alguém provavelmente vai ser você, né? Você tem que entender que isso é necessário. Você não precisa ficar o tempo todo na cozinha. Você não precisa ficar fazendo coisa diferente. Não é isso. Eu sempre tô falando aqui que o simples é o que funciona, né? O descomplicado funciona. Eu sempre falo isso. Mas você precisa fazer o mínimo. O mínimo que der pra você fazer no seu dia a dia, você precisa fazer. Senão tudo você vai ficar comprando. Eu até gosto de dar um exemplo do pão, né? Alana, o que eu coloco no lugar do pão, né? Eu gosto muito de comer pão. Eu compro aquele pão de saquinho integral. É o melhor? Não, não é. Já falo que não é. Mas é uma opção. Se você escolher lá um bom pão integral, olhar no rótulo, né? Um pão menos ruim, tudo bem usar no seu dia a dia, mas é ainda melhor quando você faz, né? Você mesmo faz. Ah, eu vou ter que parar agora e fazer pão. Agora deu, né? Mais essa agora pra mim. Mas pensa no seguinte, é muito rápido fazer isso. Então, às vezes a gente dá mais desculpa do que encarar mesmo o que tem pra fazer. Às vezes você nem sabe quanto tempo demora e já tá falando que demora muito tempo. Então, presta atenção. Fazer um pãozinho de minuto ali, um pão de micro-ondas, como eu falo para vários pacientes, é super rápido. O tempo de você fazer a mistura e pôr no micro-ondas é 5 minutos. Às vezes, para você pegar o pão e passar alguma coisa e fazer o pão do pacotinho mesmo, é a mesma coisa, né? Você vai demorar, dá a diferença de, sei lá, de 2 minutos para você fazer isso. Então, pelo amor de Deus, 5 minutos do seu dia você precisa ter para preparar isso. E aí você pode fazer isso na sua rotina. Existem várias receitas aí na internet que você pode pegar. Umas que eu falo para os pacientes, que eu mais falo, né? O pãozinho de aveia ou o pãozinho com a farinha de linhaça. Você pode usar esses dois tipos de farinhas e usar no seu dia a dia. O que vai nesse pão, Alana? Vai ovo, sal, água e a farinha. Só isso. Ah, mas aí a farinha de aveia é muito cara. Eu vou ter que gastar com isso? Não, eu quero comprar o pão. Aí, para pra pensar, né? Quanto você gasta num saco de pão, um pão bom, tá? Porque comprar aquele pão integral, que é só integral, e você vai olhar o rótulo lá, tem açúcar, tem farinha branca. Isso não tem nada de saudável e é só enganação, na verdade. Tem um monte de aditivo químico. Você só tá se enganando achando que tá comendo uma coisa saudável e não tá. Se você pegar um pão lá, que é o menos pior, né, que é mais natural, que tem 100% integral, que não tem açúcar, enfim, que é de melhor qualidade mesmo sendo industrializado, você vai pagar em média aí, eu acho que uns R$10, né? Um pão bom mesmo, um pão que tem todas essas características, você vai pagar no mínimo uns R$10, porque o pão integral normal desse que eu falei, que é só enganação, é uns 7 e pouquinho. Você vai pagar uns R$10 num pão que também não é 100%, né? Que o melhor é sempre a gente fazer natural. Então, para você usar no seu dia a dia, quando não der para você fazer realmente, até é uma opção legal, mas pensa, se você tá falando que é caro, você paga R$10 num saco de pão, tá pagando caro, né? Um quilo de farinha de
de aveia, por exemplo, custa nem 10 reais. Eu comprei esses dias, deu 9 e pouquinho, 1 quilo, tá? 1 quilo de farinha de aveia, que dá pra fazer quantos pães aí? Dá pra fazer, sei lá, 2 meses de pão, se bobear, você consegue fazer, porque só vai o ovo e a água e sal e uns temperinhos que você quiser colocar, e você gasta muito menos. Então, essa desculpa de que, eu comprar sai mais barato, não sai mais barato. Outra coisa, eu compro o pão, eu não como esse pão, eu como pão francês. Eu nem sei quanto custa um pão francês, mas eu acho que deve ser o quê? Em média R$1 cada pãozinho. Quem tiver aí e come pão francês, fala pra mim. Você gasta R$1 e se você comer um pão todos os dias, né, um só, você vai gastar R$30 por mês. Comendo um pão por dia. E um saco de 1 quilo de farinha de aveia é R$10. Então pensa, para fazer a conta que você vai ver que o que você acha que tá economizando, né, comprando feito, sai muito mais caro. Então, perde esse tempo, né? Usa 5 minutos do seu dia, da sua manhã, para fazer o seu café da manhã, fazendo um pãozinho mais natural. E aí pode vir outra também, né? Vocês falarem outra coisa contra, né? Que não dá para fazer. Mas não tem o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto do pão francês. Realmente, isso está totalmente certo. Não tem o mesmo gosto do pão francês. Não tem como eu falar que um pãozinho de micro-ondas ali você fazer com a farinha de aveia vai ter o mesmo gosto do pão francês. Não tem, porque como pão francês, só o pão francês, né? Mas aí também que eu jogo para vocês a responsabilidade de... Você precisa entender que quando você começa a mudar os seus hábitos, mudar a sua alimentação, você precisa começar a mudar o seu paladar. Você só conhece esse gosto. Então, para você, só isso que é bom. Se você começar a fazer coisas para comparar com o que é o tradicional, então eu vou ficar achando receitas aqui para fazer um pão que seja muito parecido com o pão francês. Nunca vai ser. Nunca vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que deixar de comer o pão francês para sempre na minha vida? Não, não vai ter que deixar. O dia que você tiver com vontade, você vai lá e compra um. Agora, querer comparar, né? Se a gente for comparar, sim, um pão feito lá na hora com esses ingredientes naturais e um pão francês que é de farinha branca, né? Farinha de trigo, você vai ter mais qualidade no pão que você tá fazendo ali na hora. Com certeza, com toda certeza. Então, deixa essas coisas assim para você... desapega de comer isso, né, na verdade, e você vai ver como você vai economizar e também vai começar a sentir o gosto que outras coisas têm. Então, você não tem ainda esse paladar para sentir o gosto do que realmente é bom. Então, para você, o bom é só o pão francês. Então, você quer fazer um pãozinho que toda receita que você vai procurar, você quer comparar e nunca vai ser, você vai falar, isso não existe, eu não vou conseguir fazer nunca um pão que chegue próximo do pão francês. E não vai mesmo. Você precisa aceitar que as coisas têm gostos diferentes, tá? Então, isso do pão francês é um bom exemplo. O pão francês, do pão, é um bom exemplo de você observar o quanto você gasta e você acha que não gasta. Então, tanto o pão francês, que você vai gastar ali, comer um por dia, como o pão que você vai comprar no mercado, que é integral, que é 100% integral, que tem uma qualidade melhor que o normal, você vai pagar muito mais caro do que se você fizer 5 minutos do seu pãozinho ali de manhã, tá? Então, começa a colocar mais a mão na massa de fazer as coisas simples, coisas rápidas, como eu tô sempre falando aqui pra vocês, coisas que eu faço também no meu dia. Vocês acham que eu fico na cozinha o dia inteiro? Eu tô na cozinha agora porque eu tô começando a vender as coisas de novo, né? Então, tô fazendo esses pães, bolo, torta, tudo com ingrediente natural, né? Que é pra pessoa comer de vez em quando. Nem aconselho que você fique fazendo isso em casa pra você. Vai fazer uma quantidade grande pra ficar comendo? Não aconselho, porque apesar de ser saudável, é gostoso. Então, às vezes a gente quer comer mais do que precisa, né? Mesmo sendo saudável. Então, eu faço pra vender porque a pessoa vai, compra um só e come e mata à vontade. E funciona desse jeito, mas é só nessa situação que eu vivo dentro da cozinha. Isso e quando eu fazia marmita, porque o meu dia a dia também é corrido, assim como o de vocês. Assim como quando eu trabalhava fora, era ainda mais corrido. Então não dava pra eu parar e ficar fazendo tudo, né? Fazendo tudo muito complicado, muito difícil, muito elaborado, não tinha isso. Sempre foi coisas simples de fazer no dia a dia, sempre coisas que facilitavam o meu dia a dia. E é por isso que eu trago isso pra vocês hoje, porque eu sei o quanto ficar falando coisas complicadas só vai te afastar do processo, você não vai querer ficar fazendo. Então fazer um pãozinho ali na hora, gente, é coisas muito simples. Eu fiz esses dias lá pras meninas
do método lá de emagrecimento Descomplica, um bolo de frigideira de cenoura, né? Então você faz ali, eu amo bolo de cenoura, eu não quero fazer um bolo inteiro, porque eu sei que eu vou comer mais que um pedaço, meu caso, tá? Eu faria isso. Eu não ia conseguir resistir de comer só um, dando o bolo inteiro. E, aliás, eu moro sozinha também, não tem nem por que fazer um bolo inteiro, né? Semana inteira sozinha, eu ia acabar comendo tudo. Mesmo que em vários dias. Então, fazer um bolinho ali rápido demorou o quê? 10 minutos pra eu fazer ali na minha tarde. E eu fiquei super satisfeita. Comi na porção que é indicada pra mim, individual. E fiquei super feliz. Então, você precisa achar coisas. Ah, não, mas eu não tenho criatividade, eu não sei. Google, gente, o Google serve pra isso. Google, YouTube, tem tudo lá. Mesmo que vocês não veem tudo aqui, eu sempre posto bastante coisa aqui, dou dica pra vocês. Mas no YouTube você vai achar tudo o que você precisar. Então, perde ali 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia pra fazer isso. Vai facilitar muito a sua vida. Então, para de ficar comprando tudo, achando que pra você emagrecer, você precisa sempre comprar as coisas. Usa o que você tem no seu dia a dia pra fazer mesmo ali, né? Então, eu dei o exemplo do pãozinho, você pode fazer um bolinho ali de frigideira, pão de queijo de frigideira. Eu amo fazer. Eu amo pão de queijo também. Então, se eu for fazer uma aqui no forno, vai gastar mais gás, né? Porque eu vou fazer só pra mim. Então, eu vou fazer 3 pãezinhos de queijo, 4 pãezinhos de queijo, eu vou gastar muito gás. E também não é tão saudável fazer assim, né? Eu vou querer cozinhar mais, porque eu vou gastar o gás pra fazer 3. Não dá, né? Então, tem receitas de pão de queijo, por exemplo, de frigideira, que você faz e come ali na hora uma porção individual. Então, essas coisas auxiliam muito no dia a dia por serem práticas, por serem rápidas e por você não ter essa grande quantidade disponível depois. Porque se você fizer uma receita de pão de queijo normal, mesmo que você faça natural e for colocar no forno, você vai querer comer, né? O quanto tiver ali, você vai comer. Então, porções individuais sempre são boas opções para você fazer que vão te ajudar a gastar menos também, tá bom? Terceira dica. Então, terceira dica para você emagrecer e ainda gastar menos e ainda economizar dinheiro para fazer outra coisa. Vocês vão sair daqui economizando ainda dinheiro. Presta atenção no que eu vou falar. Terceira dica. Começa a comparar os preços dos alimentos saudáveis com esses não saudáveis. De outra forma, eu vou explicar isso para vocês. Sempre que eu falo disso, eu sempre falo o exemplo do azeite versus óleo de soja. Vou cair nesse assunto de novo, porque até vocês entenderem, quem tá aqui e me conhece, que já me conhece há algum tempo, se não deixou ainda de usar óleo e de usar margarina, tá perdendo tempo, né? Já falei isso faz muito tempo. Quem não me conhece já começa agora, que esse seja o seu último dia da sua vida que você consumiu óleo e consumiu margarina, por favor. Porque é uma qualidade muito ruim dessa gordura, que é do óleo de soja, que é da margarina. É uma gordura fabricada na indústria, cheia de aditivos químicos, não tem nada de natural. Não tem nada de natural. Então, não quero comer manteiga, não come nada, então. É melhor você não comer nada do que você ficar comendo margarina. Você tá só postergando uma doença aí pra você ter, pra acumular gordura nas suas artérias e você infartar daqui uns anos. É isso, infelizmente, né, falando de um jeito bem escrachado aqui, mas pra vocês entenderem que o negócio é assim. Então, uma coisa que é fabricada, que o nosso corpo não metaboliza, você vai ficar mandando pra dentro pra quê? Não coma. Então, não quero comer manteiga, porque manteiga é ruim. Não é, né, gente? O gosto é muito melhor, vamos falar a verdade. Mas, né, se pra você não dá, não come nada. Melhor do que comer margarina. E a questão do óleo? Por que eu comecei a falar disso? Então, se você for comparar, eu não sei quanto custa um potinho de margarina, mas o de manteiga tá em média uns R$8, eu acho, de 200 gramas, se eu não me engano. Mais ou menos esse preço. Acho que o de margarina deve ser o quê? Uns R$5? Por aí, né? Bom, enfim. Se você for comparar, realmente, a manteiga ela é mais cara. É mais cara. Mas quanto você usa de manteiga? Quanto você usa de margarina, aliás? Se você tá usando muitos potinhos de margarina aí no seu mês, já tá errado. Porque alguma coisa errada tá acontecendo. Ou você tá passando margarina no... Não tá passando margarina no pão, tá passando pão na margarina, né? Porque pra usar
uma grande quantidade você tá usando demais. Aí você vai realmente pensar, mas Alana, eu uso, sei lá, 2 potinhos de margarina por mês, ou então eu uso aquele grande, né? 1 por mês. Como que eu vou trocar isso pela manteiga se é bem mais caro? Então, se você tá usando essa quantidade, dependendo das pessoas que tem na sua casa, às vezes é muita quantidade. Então, você tá passando manteiga de margarina onde não é pra passar. Ou tá passando uma quantidade muito grande. Quando você for começar a usar margarina e for só pra isso, tipo, vou passar no pão, dura muito tempo. Então, não é pra também besuntar o pão, né? Pra passar um pouquinho, pra sentir o gosto. Vou usar a margarina para fazer comida, dá para usar também, tá? Para algumas coisas dá para usar. Para refogar um legume, né? Fazer uma salada de legumes, você pode fazer. Às vezes uma carne dá para fazer. É que ela tem um ponto de como é que fala? Difusão, se eu não me engano. Ela evapora muito rápido ali na hora que tá fazendo, né? Esqueci a palavra, mas enfim, para determinadas coisas que você vai cozinhar, às vezes a manteiga não é muito interessante, porque você não consegue aproveitar muito bem dela. Ponto de fumaça, ponto de fusão não, ponto de fumaça. Então, o ponto de fumaça dela é baixo, né? Ela rapidinho ela some ali da panela. Então, de repente, se você for usar para fazer algum tipo de comida, você não consegue, mas para a maioria das coisas dá para fazer. Refogar um legume, fazer uma carne, fazer um bife, dá para fazer. Mas a que eu costumo usar bastante também é o azeite. Alana, mesma coisa, azeite é caro, não dá pra ficar usando azeite, tá doida? No meu dia a dia, ó, o preço do azeite é o preço do óleo, realmente. Você vai comprar um óleo aí, que também não tá barato, tá em torno de R$8 um litro de óleo, né, mais ou menos esse preço, e for comparar com um azeite extra virgem, ou mesmo sem ser o extra virgem, você vai pagar uns R$15, R$17 em 500 ml. Mas serve a mesma coisa para margarina e manteiga. Quanto você tá usando disso? Ai, Alana, mas quando eu for fazer a minha batata frita, eu vou ter que pôr um monte de azeite, isso vai ser um monte de desperdício, eu vou gastar muito. Aí vem o pulo do gato, né? Porque se você tá fazendo fritura, se você tá fazendo batata frita, já tá errado. Então, independente se é com óleo ou se é com azeite, não é pra fazer isso no seu dia a dia. Pra que você vai usar o azeite? Você vai usar pra fazer o seu bifinho grelhado, pra fazer o seu franguinho grelhado, o arroz. Eu uso o azeite pra tudo eu uso o azeite. Pode ser até o azeite, não precisa ser o extra virgem, pode ser o azeite normal, desde que não seja aquele misturado com óleo, né? Sempre se atentar nisso. Mas você pode usar o azeite para cozinhar, o azeite normal. Então, é um pingo de azeite. Vai refogar a cebola, vai refogar o alho, não é também pra, né, afogar o tempero ali no azeite. É um pouquinho, é pra fritar aquele alho, é pra fritar aquela cebola e deixar um gostinho só. A mesma coisa pra carne, dependendo da carne que você vai usar, a carne já tem gordura, não precisa ficar usando muito dessas coisas. Você vai ver que você vai economizar muito. Eu vejo, já fui em casa de pessoas que eu conheço, pessoas próximas. Já vi a pessoa fazendo arroz e era muita quantidade de óleo que a pessoa colocava. Então, realmente, se você vai usar esse monte de óleo para fazer o arroz, você vai gastar muito. E não é para fazer isso, nem de um nem de outro. Gordura boa a gente usa com responsabilidade, digamos assim, né? É uma gordura boa, faz bem até para a questão do coração mesmo, é protetora para o coração, gordura do azeite, principalmente o extra virgem, né? A gordura da manteiga, a gordura natural dos alimentos, elas fazem bem pra gente, não é para deixar de comer. Mas quando você usa demais, também não dá, né? Então, independente se você tá usando o azeite ou o óleo, não é para fazer aquele arroz que é para brilhar o arroz de tanto azeite que tem. Então, deixem de usar óleo de soja a partir de agora, hoje já. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Esses óleos que são extraídos de sementes não tem nada de qualidade, gente, não tem. Então, começa a trocar por esses tipos de gorduras. Então, falei da manteiga, do azeite, da banha. Então, a banha, hoje mesmo eu fui comprar manteiga numa lojinha que tem aqui perto, que é de coisas naturais, assim, né? E lá tinha um potão de banha, eu não costumo usar, eu uso mais a manteiga e o azeite mesmo. Mas tinha um potão assim, eu acho que tava
R$15 ou algo parecido com isso, né? Então tenta comprar também nesses lugares mais naturais, porque dependendo da banha industrializada que você compra lá no mercado, ela é refinada, então ela tem outros ingredientes. Tem que sempre olhar o rótulo para ver se realmente é só o ingrediente natural que tem ali. Mas a banha você pode usar normalmente, tá bom? Então é isso, é você começar a comparar o preço das coisas, de pensar assim, isso aqui é muito caro, né? Não vou trocar pelo que eu já uso, não dá pra fazer. Mas quanto você tá usando? Como que você usa isso no seu dia a dia? Você vai ver que você vai economizar muito, né? Economizando nessas outras coisas que eu falei, né? De você comparar o pão, por exemplo, e começar a fazer o seu pãozinho ali do micro-ondas e e deixar de gastar com as outras coisas desnecessárias que eu vou falar aqui também, que você vai ver, você vai economizar e aí você pode investir mais nessas coisas, tá? Então tenta pensar no valor que você paga de uma forma diferente a partir de agora. O exemplo que eu dei da farinha também. Uma farinha de trigo, 1 quilo de farinha de trigo, pesquisei aqui, tá R$6, na farinha conhecida, a marca conhecida. E 1 quilo de farinha de aveia é R$9. Quem compra farinha de trigo, normalmente é pra ficar fazendo bolo, pra ficar fazendo torta, pra ficar fazendo coisas que não é pra fazer no dia a dia. Aí é que tá a questão, né? Você tá usando muita farinha de trigo? Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você tá fazendo muita receita, muito bolo, e isso não é pra estar no seu dia a dia, tá bom? Então, outra comparação também que eu gosto de fazer bastante. Se você acha que essas coisas são caras e toma refrigerante, então você tá fazendo alguma conta errada. Você não parou pra fazer conta. Sabe quanto custa 1 litro? 2 litros de Coca-Cola? R$20, ó, R$10, 2 litros de refrigerante. Tem gente que toma toda semana. Toda semana ainda tô chutando baixo, tá? Se você gastar, comprar uma garrafa de 2 litros por semana, você vai gastar por mês em média de R$40 com refrigerante, tá? E tem gente que faz isso mais de uma vez por semana. E às vezes não compra a garrafa, mas tá sempre comprando uma latinha de refrigerante. Quanto que você tá gastando? Tá colocando isso na ponta do lápis? Porque isso também custa dinheiro. Às vezes a gente acha que é uma besteirinha, né? Eu fui, no fim da tarde, eu saí do trabalho, eu fui lá e comprei um salgado com Coca-Cola, uma coxinha com Coca-Cola, R$7. Eu comprei, sei lá, passei e comprei ou só uma Coca-Cola mesmo, R$5 a latinha. Enfim, são gastos que a gente faz assim no dia a dia que parece muito pouco. Quando você põe na ponta do lápis, você tá gastando muito mais do que você gastaria comendo de forma saudável. Não começa a comparar o preço dessas coisas que você vai ver o quanto você poderia estar economizando comendo de forma mais saudável, tá bom? Outra coisa. Quarta dica, né? Tô na quarta. Quarta dica. Priorize consumir a comida de verdade sempre. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Sempre vou martelar isso na cabeça de vocês. Comida de verdade não custa caro. Parem com esse mito, com essa mentira que inventaram para você acreditar que comida de verdade custa caro. E aí você fica comprando um monte de besteira aqui que não é natural e gastando muito mais. Escuta aqui o que eu vou falar agora, tá? Comida de verdade não custa caro quando você sabe comprar. Existem frutas, por exemplo, da época, existem vegetais da época. Eu não vou ficar comprando, sei lá, eu nem sei se, enfim, morango, sei lá. Época que tá o morango, que é época de morango, é muito mais barato. Então você vai pagar ali, às vezes tem um banquinho aqui perto de casa que é 4 por 10. Você paga 4 bandejinhas por R$10. É um preço ok, você compra, né? Dá pra comprar. Quando não tá em época, você vai pagar R$6 em uma bandejinha desse tamanho. Você vai comprar? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, existem coisas que não dá pra gente comer fora de época. Então, não vou ficar comprando, vou comprar só aquilo que é da safra. Então, todo mês, se você olhar, dá um Google aí e pesquisa. Safra a gente tá em outubro. Safra de outubro. Quais frutas, né? Quais são qual é a safra? A safra quer dizer que tá na época. Então quer dizer que você vai pagar mais barato. Por quê? A gente tem hoje em dia como consumir qualquer coisa que a gente quiser, mesmo sem estar na época. Então eu consigo comprar um morango agora sem estar na época, eu consigo comprar, enfim, coisas que não estão na época, só que eu vou pagar muito mais caro, porque a tecnologia permite isso pra gente hoje. A gente comer coisas que não são da época, porque consegue produzir, né? Consegue plantar, fazer.
e mesmo não sendo da época. Só que a gente vai ter um custo muito alto para isso. Então, você tem que saber ali o que tá na época, o que eu posso aproveitar. Outra coisa, existem, além de frutas, né, vegetais, por exemplo, vegetais verde escuros. Os tipos de nutrientes que tem nos vegetais verde escuros, né, frutas amarelas, às vezes são muito parecidos. Então, vegetais verde escuros vão ter nutrientes muito parecidos. Então, se não tem aquele, sei lá, a couve manteiga, né, que é aquela folha, não tem ali ou tá muito caro, eu vou comprar, sei lá, um espinafre, eu vou comprar uma rúcula, eu vou comprar o brócolis. Então, eu consigo fazer essa troca. Hoje a couve tá muito cara, ou hoje o brócolis tá muito caro, eu compro outra coisa que é muito parecida. Então, você tem que saber também fazer esse jogo e comprar aquilo que realmente está mais barato. Você vai lá no mercado, não adianta você ter uma lista ali, fazer, por exemplo, você pega eu quero uma dieta onde eu tenho ali exatamente os vegetais que eu preciso comer, exatamente as frutas que eu preciso comer. Só que aí eu vou lá no mercado, por exemplo, e o brócolis está super caro. Eu vou ter que comprar o brócolis? Não, você vai comprar vegetais de forma geral, o que tiver mais barato você compra. É a mesma coisa da batata. Batata doce e batata normal, gente, quase a mesma coisa, tá? Não tem quase diferença de nutriente. Pode comer uma como a outra. Batata doce tá super cara e a batata normal tá mais barata. Vou comprar mais barata. Então, você tem que saber o que tá na época para você poder comprar o que é mais barato. O abacate, né? Eu gosto de dar o exemplo porque eu gosto muito. Então, tem mercados que eu vou e tá super caro. Tipo, tá, sei lá, R$12 o quilo do abacate. Jamais que eu vou pagar R$12 no quilo do abacate. E eu sei que tem lugares que tá tipo R$5, R$4. Então, como é uma coisa que eu gosto muito e eu faço questão de comer, eu já sei que ali tá mais barato, eu vou lá e compro só isso nesse lugar. Então, você precisa ter essa jogada de saber também os lugares que tá um pouquinho mais barato. Se alimentar bem também é isso. Você acaba depois acaba se tornando uma coisa mais natural pra você. Feira também. Se você tem feira perto da sua casa, ou tem a possibilidade de ir, né? Tem algumas feiras que são de final de semana, que facilita muito a vida, né? Porque eu sei que durante a semana às vezes não dá pra ir por conta de trabalho, enfim. Mas na feira você consegue comprar coisas bem mais baratas e com mais qualidade até do que no mercado. Você vai na feira, eu lembro que quando eu morava perto de feira, assim, eu ia lá e gastava, na época, sei lá, ia com R$20 e voltava com um monte de coisa que durava muito tempo. Então, você precisa saber os lugares que você vai encontrar as coisas mais baratas, as coisas da época, em relação às coisas que são mais naturais. Então, comer de forma natural, comer vegetal, frutas, legumes, não custa caro. É você que não tá sabendo fazer. Caro custa as coisas que eu vou falar aqui depois, que vocês vão ver, vão cair pra trás quando eu fizer a comparação. Então, tenta procurar as promoções, as feiras, não desperdiçar, principalmente. Vou falar outro exemplo aqui. Já fui em casa de pessoas, tá? Não vou citar nomes, mas em casa de pessoas que... é tudo muito caro, as coisas... Nossa, eu não aguento, eu vou no mercado, eu quase infarto com o preço das coisas. E aí, a pessoa vai, faz aquele panelão de arroz, né? Aquele panelão mesmo. Que aí come 2 dias e, eu não como comida requentada. Eu não gosto, não como. Congelada, jamais. Aquele arroz vai todo pro lixo. E aí, o que ela faz no outro dia? Outra panelada de arroz. E nisso vão quilos e quilos de arroz pro lixo sem a pessoa perceber. Então, para de gastar também com isso, porque além de muito feio fazer isso, né? Desperdiçar comida, você tá gastando o seu dinheiro. Muita gente aí também passando fome, que queria estar comendo essa comida e você jogando comida no lixo. Você precisa ter uma organização do quanto você precisa fazer na sua casa, dependendo da quantidade de pessoas que moram com você, para você não ficar fazendo isso, porque é muito feio fazer isso, gente. Não desperdicem comida desse jeito. Então, aqui em casa, como eu não como muito arroz durante a semana, eu não faço questão. E eu faço no fim de semana porque meu namorado tá aqui. O que sobra, eu congelo. Não tenho essa de eu não como comida congelada. No fim das contas, não tem diferença pra mim, tá? Pra mim, isso daí é coisa de gente que
tem muito que, assim, né, que tem tempo de fazer. Porque quem não tem tempo de fazer, encara a comida congelada numa boa. Então, você consegue congelar várias coisas hoje em dia. E é o que eu faço. Então, não jogo no lixo. Ou, às vezes, e mais. Por exemplo, se eu fiz, sobrou e eu congelei. E aí, dessa vez que eu congelei e descongelei e fui usar, sobra mais um pouquinho. O que eu faço? Eu não jogo no lixo. Eu faço bolinho de arroz, por exemplo. Então, saiba jogar com as coisas assim que você tem em casa pra fazer, pra não ficar indo coisa pro lixo e você ficar gastando e falando que tá custando caro e você que tá desperdiçando comida. Então, não desperdice comida. Outra coisa, comer besteira custa caro. Você acha que não? Já dei alguns exemplos aqui, vou dar outro agora que você vai cair de costa. Se você gosta muito de comer, por exemplo, macarrão instantâneo, eu fiz uma pesquisa aqui, custa em média R$3, é isso? Não, eu coloquei aqui, R$3 um pacotinho de 100 gramas. 100 gramas de macarrão instantâneo, você pagaria mais ou menos R$3. Ou seja, o quilo de um macarrão instantâneo, o famoso miojo, você paga R$30. R$30. Então, eu como porque é barato, né? Macarrão, tem gente que come porque, coitado, não tem dinheiro pra comprar macarrão. É muito mais caro, é R$30. Um pacotinho de macarrão de meio quilo, coloquei aqui, R$3,80. Então, você vai pagar em dois pacotes que dariam 1 quilo, R$7,60, no máximo R$8 o quilo do macarrão, que é muito mais gostoso, né? Tanto macarrão normal como macarrão integral, não é pra ficar comendo sempre também, porque tem farinha, mas em comparação com o macarrão instantâneo, tá 1000 anos à frente, né? Não tem nem comparação. Você consegue ter uma alimentação muito mais nutritiva, muito mais gostosa, porque vamos combinar aqui, macarrão instantâneo só pra quem realmente tá acostumado a sentir o gosto e acha que o gosto de coisa boa é só esse, porque gostoso, pra gente falar que é gostoso, não é, né? Pelo amor de Deus, aquele gostinho daquele temperinho ali, dá até queima até o estômago na hora que desce, assim, né? Mas tem gente que tá tão acostumada que acha que o único gosto que tem bom é aquilo. E acha que, é barato, é R$3 o pacotinho, faço ali, é rapidinho, não vou gastar muito. E vai gastar muito mais do que se você fizesse um macarrão, tá? Então, olha essa comparação, começa a observar isso que você vai ver que tá gastando muito mais com coisas que não precisa. Um outro exemplo que eu gosto de dar, meu também. Há um tempo atrás, quando eu fazia compra, o que a gente comprava? Ainda quando minha mãe e minha irmã moravam comigo, mas isso faz muito tempo, a gente morava num outro lugar ainda. A gente fazia compra e sempre tinha aqueles bolinhos prontos, sabe? Bolo Pullman. Direto, já tava na lista de compra, a gente comprava 2, né? Sempre tinha na lista aquele bolinho. Ou então, há um tempo mais atrás ainda, aqueles bolos de mistura pra bolo, sabe? Que eu sempre gosto muito de bolo. Então a gente sempre comprava. E aquelas misturas pra bolo lá custam em média, sei lá, uns R$6, R$7. Hoje eu fui pesquisar por curiosidade esse bolo Pullman, quanto tá custando. R$7 em média, 250 gramas, um negocinho desse tamanho, né? R$7. É muito pequeno, 250 gramas, gente. Pouquíssima coisa. E aí você acha caro comprar uma farinha de aveia, gente, que o quilo custa R$9. Ai, Alana, mas eu não gosto, né, farinha? Esse aqui é mais gostoso. Gostoso porque você também se acostumou com gosto de química. Porque pra mim, hoje em dia, eu comia muito isso e eu achava também muito gostoso, né? Mas você sente o gosto da química. E aí, quando você começa a sentir o gosto natural que as coisas têm, quem tiver aí, gente, pode ir falando, tá? Quem tava aí? Minha mãe, a Karen, Carla, Felipe, Norma, Loja Agora Cacheada. Vão falando aí se vocês estiverem se identificando. Eu achava muito gostoso, né? Tipo, eu sempre gostei de bolo. E aí, esses bolos, assim, eu achava que era a melhor coisa do mundo. E aí, quando eu comecei a mudar, comecei a fazer as minhas coisas, né? Como eu tô falando aqui, fazer um bolinho mais caseiro. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura é esse que você compra, por exemplo, desses saquinhos de mistura pra bolo. E o bolo de cenoura que você faz não tem nada a ver. Não tem nada a ver o gosto, nada.
E aí, quando você começa a sentir o gosto natural que as coisas têm, eu brinco que a gente começa a se tornar o CSI da alimentação saudável, né? Investigando. Por quê? Já aconteceu comigo, de eu estar na casa de uma pessoa e ela me ofereceu, eu fiz um bolo de cenoura. Eu, opa, adoro, né? Bolo de cenoura com chocolate. Amei, já quero. E aí você come, você sente que aquele bolo não é natural. Você sente, sabe aquele gostinho de química? Aquele gostinho, assim, maravilhoso de química, dá pra sentir. Você sabe a diferença, que aquilo não é natural. Esse pão também que eu falei, integral, tem um pão de uma marca aí, que eu não vou falar a marca, mas o pacote é verdinho assim. Você sente o gostinho da química também. Você sabe que aquilo... É lógico, né, que ali não é natural mesmo. Mas o bolo, por exemplo, você consegue perceber que não é. Um outro exemplo também, eu fui... numa festa junina, né, quando tava tendo festa junina, e aí a gente tinha uma barraquinha de caldo, né, de caldo, tipo sopa, assim, essas coisas. E aí eu tava doida pra comer, eu falei, uma coisa natural, né, legal, vou comer e tal. E aí eu pedi um caldo lá, acho que era um caldo verde, se eu não me engano. Na hora que eu coloquei na boca, eu também fui a CSI da alimentação saudável, né? Eu percebi que aquilo tinha coisa química junto. Tinha um espessante ali, porque sabe quando pra deixar aquele caldo mais grossinho, a pessoa não apurou. Assim, quando você cozinha, você sabe que você tem que ficar apurando ou então bater parte no liquidificador pra deixar mais grossinho. Eu senti que o gosto ali tinha alguma coisa que usou pra deixar mais, de repente, farinha de trigo ou algum espessante ali pra deixar aquilo ali mais consistente. Eu senti esse gosto. Então você começa a perceber o gosto das coisas. Então hoje em dia, pra mim, esse bolo Pullman, que é super caro, R$7, um pedacinho, né? Um negócio desse tamanho, pra mim tem um gosto horrível. Não é nem só a questão de ser mais gostoso, pra mim não é mais gostoso. Eu prefiro muito mais fazer um bolo que eu fiz de frigideira ali, de cenoura, que pra mim tem um gosto muito melhor do que desse daqui e custa muito mais barato fazer. Começa a fazer essa comparação, você vai ver que você tá gastando muito mais com essas coisas. Então, naquela época que eu fazia compra, e isso fazia parte ali da minha lista de compra, eu tava gastando muito mais do que eu precisava, me alimentando mal ainda por cima, né, fazendo mal pra saúde, porque não é só questão de emagrecimento, ali a gente tem um monte de composto químico, como eu tô sempre falando aqui, ingredientes artificiais, não tem nada de natural ali. Então, você só vai prejudicar a sua saúde. E ainda mais, né? Se você tá comprando, por exemplo, esses bolinhos que imitam esse Pullman, só que são a versão saudável, daquela marca que é marca de coisas saudáveis. Nem sempre, a maioria das vezes, tá? 99% das vezes não tem nada de saudável. Você vai olhar o rótulo, os ingredientes são praticamente os mesmos. Às vezes eles colocam sem açúcar, então tira o açúcar, mas acaba compensando na gordura ruim para deixar aquele alimento, afinal, precisa ser mais gostoso. Então, isso acaba fazendo muita diferença no seu orçamento. Então, para de ficar comprando essas coisinhas aí no seu dia a dia, na sua rotina, na sua compra que você vai lá no mercado e faz. Quer fazer um bolo? Não quer fazer o bolo inteiro porque acha que vai comer? Faz essa versão menorzinha. Tem forminhas, né, de bolo inglês, você pode fazer. A gente bater um bolo no liquidificador. Pra quem faz esse bolo de mistura, né, que é essa mistura do pacotinho, pode fazer um bolo normalmente. Então vamos parar um pouquinho também com a preguiça, né, botar a mão na massa, porque não demora tanto tempo assim também pra fazer as coisas. A gente precisa também fazer essa escolha. Ou você tem alguém que vai ficar fazendo as coisas pra você, né, cozinhando pra você, ou você vai ter que parar e pensar que você precisa botar a mão na massa em alguns momentos, né, tirar ali 5, 10 minutos do seu dia, que não vai fazer diferença nenhuma, pra poder se alimentar melhor, pra parar de ficar comprando essas coisas e gastando muito mais do que você gastaria fazendo o seu próprio bolinho ali, o seu próprio pãozinho da manhã, como eu falei. Enfim, várias outras coisas aqui, como eu dei de exemplo, de coisas que você gasta sem perceber, né? Então, eu não quero começar um processo de emagrecimento, fazer uma alimentação legal agora, porque eu sei que gasta muito, mas aí a pessoa tá lá tomando refrigerante, que você viu que custa caro sim, né? De pouquinho em pouquinho você vê que no mês você gasta R$50 de refrigerante, no mínimo.
macarrão instantâneo, bolachas, né? Que, é barato. É barato, um pacotinho de bolacha recheada dessas mais famosas é quase R$4. O quilo da banana é R$4 também, né? Vem ali 5 bananas, sei lá, só comer uma banana por lanche. Então, começa a colocar na ponta do lápis, você vai ver que não faz sentido, é uma super mentira falar que é se alimentar bem, se alimentar de forma mais saudável é mais caro do que se alimentar de forma ruim. Então, você tá impedindo aí de começar achando isso, só que você tá gastando muito mais com outras coisas. Então, põe tudo na ponta do lápis. Agora eu vou falar alguns alimentos, uma dica bônus aí pra vocês, de alguns alimentos que de 3 tipos, né? Alimentos naturais que realmente são mais caros, mas que você não precisa ter na sua dieta de emagrecimento, na sua alimentação para emagrecimento, e que às vezes você acha que vai precisar comprar quando você começar e não vai. Um exemplo deles é o arroz integral. Alana, preciso comer arroz integral para emagrecer? Não precisa, tá? O arroz integral, ele é uma opção. Ele é mais nutritivo porque ele tem mais fibra, sim. Mas você consegue deixar a sua alimentação do almoço nutritiva colocando outras coisas. Então, nem o integral, nem o branco é para você comer mais do que as outras coisas. Então, se no seu prato tem um arroz branco, uma quantidade legal, né? Não tão exagerada. E o restante do prato tá completo, com vegetais ali e a proteína, não tem por que ficar comendo arroz integral se é mais caro. Se você não quer comprar o arroz integral, não precisa. O que tem no arroz integral? Fibras. As fibras, elas vão ajudar no seu funcionamento intestinal, na sua saciedade. E isso tem todas essas outras coisas que eu falei, vegetais e frutas. Então, se você come isso regularmente, você não precisa consumir isso vindo de arroz integral, porque realmente é mais caro que o outro, tá? Então, não precisa. Se você gosta, ou se você quer, se você não se importa de gastar com isso, é uma coisa. Mas precisar, não precisa, tá? Um outro alimento, oleaginosas. As famosas castanhas, né? Então, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, enfim, as oleaginosas de um modo geral são alimentos mais saudáveis, que têm gorduras boas, que eu falei, que ajudam, né? Até a proteger o seu coração contra a doença cardiovascular, mas a gente precisa também saber a quantidade, porque é muito calórico. Então, se você não consegue controlar a quantidade que você come, nem adianta você ter na sua casa. E também é uma coisa que não é necessidade você comer. É muito caro. Se você for comprar 100 gramas ali de oleaginosa, você vai pagar caro. Farinha de oleaginosa. Preciso usar farinha de amêndoa para fazer esses bolinhos que você tá falando? Não, nem quero que você faça isso, pelo amor de Deus. Não é para fazer. Porque realmente é muito mais caro. Se você ficar comprando essas coisinhas, você vai gastar mais. Isso daqui, se você pode, se você quer, se você gosta, é uma coisa, mas precisar, não precisa, tá? Outra coisa, suplementos. Preciso de usar suplemento para emagrecer? Cafeína, suplemento de whey protein. Preciso usar whey protein na minha alimentação para emagrecer? Não precisa também. Você só vai usar suplemento quando a quantidade desse nutriente que você está usando no suplemento, você não consegue fazer pela sua alimentação. Então, o whey protein é um suplemento de proteína. Se eu não consigo consumir através da minha alimentação, aí sim eu vou usar o suplemento. Não vou ficar usando o suplemento à toa, a gente gastando dinheiro com isso. Se você não precisa usar, não é para usar, tá? Você pode consumir proteína através da sua alimentação. Então, para emagrecer não precisa disso. Agora, alimentos que você acha talvez que precise, né? E nem são saudáveis. Produtinhos light diet, você não precisa disso, de jeito nenhum. Aliás, nem quem é diabético precisa desses produtinhos, tá? Se você tiver uma alimentação saudável, que você não consome açúcar, ou que você usa um adoçante mais natural, né? Que é óbvio que é muito mais caro que o açúcar, mas voltando à questão que eu falei da manteiga, do azeite, se você tá usando açúcar demais no seu dia a dia, já tá errado. Você vai querer usar a mesma quantidade de que você usa de açúcar para usar do adoçante natural, você vai pagar muito mais caro. Então, a ideia é que você reduza isso. Reduzindo isso, você não vai gastar muito, né? Se você está usando mais de 2 vezes por dia essa quantidade de que você usaria de açúcar usando um adoçante, já tá usando demais. Então, não precisa, tá? Produto light, produto diet, esquece isso. Não precisa disso para emagrecer. Barrinha de cereal, pura enganação, tá?
pura enganação. Não tem nenhuma que eu vi até hoje que realmente vale a pena, a não ser naturais, que você faz na sua casa. Então não precisa gastar dinheiro com isso. Biscoitinhos fit também não. Já falei outras vezes aqui, comparar um biscoitinho fit com um biscoitinho normal, recheado, é a mesma composição. Você tá sendo super enganado, então não faça isso, não precisa disso, tá? E coisas que você pode fazer em casa, numa versão mais saudável, que você vai gastar menos, tá? Granola, por exemplo. Granola é saudável? Preciso comer? É super saudável se não tiver açúcar. E a maioria das que você compra no mercado, você vai comprar e vai ter açúcar. Se você for comprar sem açúcar no mercado, você vai ver que é muito mais caro a diferença de preço entre uma e outra. Então, às vezes, sai mais barato você comprar os ingredientes. Vai lá, dá um Google, dá um YouTube, você vai ver os ingredientes que tem aveia, enfim, outros cereais lá, que você mistura e vira granola. E aí você não põe açúcar, enfim, você fez sua granolinha ali em casa mesmo. Então, não precisa comprar, né? Senão, realmente, você vai pagar muito mais caro. Mas eu posso comprar, Alana, sem açúcar? Se eu quiser, se eu tiver condições para isso? Pode, só que você vai gastar mais. Só isso. O pão, né, que eu falei, dei o exemplo da primeira coisa que eu falei, você pode fazer em casa o seu pãozinho ali de aveia, seu pãozinho de linhaça de manhã. Então, não precisa comprar os pães que você vê no mercado, que você vai pagar muito mais caro. E o bolinho, né, o bolinho que eu falei, esses de saquinho que você compra, essa mistura que tem um gosto horrível de química e que você paga R$7 num pacotinho, você compra 1 kg de farinha de aveia, que é uma das farinhas que você pode usar, que é a mais em conta, a mais simples, que você usa pra tudo. Eu uso pra torta, eu uso pra panqueca, eu uso pra bolo. O que mais? O pãozinho. A de linhaça ela é um pouquinho mais cara e o gosto também é um pouquinho mais diferente. Então, tem pessoas que não se adaptam muito bem. Mas e ela é até melhor que a de aveia em questão de qualidade, tá? Mas você precisa realmente acostumar com o gosto. Então, de repente, misturar uma com a outra é uma opção legal também. Mas a de aveia é uma que você pode comprar e usar para fazer tudo isso que eu falei. Inclusive um bolo super gostoso, super natural, que não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver o gosto de um bolo natural com um bolo desses de saquinho. Você vai perceber isso que eu tô falando e você vai começar a virar também o CSI aí da alimentação saudável quando alguém te oferecer, você for na casa de alguém, você comer coisas que tem ingredientes ali que não são naturais, você vai falar, isso aqui não é um bolo que nem eu comi, né? Na casa da pessoa. Me ofereceu um bolo de cenoura e não era natural. E eu percebi que não era, porque você sente o gosto da química. Você vai perceber que a alimentação natural, ela é, além de mais barata, mais gostosa, né? E vai te fazer um bem danado, né? Você vai começar também a sentir o gosto mais que as coisas têm. Você vai começar também a ser mais criativo nas coisas que você faz. Não precisa viver dentro da cozinha, mas você vai até pegar gosto de fazer algumas coisas. E realmente não vai conseguir mais comendo. Eu falei aqui pra vocês que eu comprava coisas, esses bolinhos, bolo Pullman, né? E eu achava que tava arrasando e era super gostoso. E quando eu fui percebendo, mudando meu paladar, eu vi que as coisas que a gente faz é muito mais gostosa que isso. Então, resumindo, pra fechar aqui, que já vai dar o horário, que acho que são... Agora o Instagram 1 hora só de live, pode fazer. Resumindo, então para você se alimentar bem, emagrecer e ainda economizar, sobrar dinheirinho lá na sua conta para você fazer outra coisa, faça esse teste de todas essas coisas que eu falei. Ingredientes naturais, começa a comparar o preço das coisas que você gasta hoje, que você acha que são coisinhas bobas, baratas, que eu vou comprar ali, um lanchinho, uma coxinha com Coca-Cola, coisas do seu dia a dia. Começa a anotar ali todos os dias na ponta do lápis o quanto você tá gastando por dia, o quanto você tá gastando de iFood, o quanto você tá gastando de delivery, o quanto você tá gastando com bobagem, com salgadinho, enfim, com tanta coisa que você gasta e você tá achando que pra emagrecer tá precisando gastar muito. Por favor, né? Vamos pôr na ponta do lápis e saber que a alimentação natural, isso que contaram pra você, que custa mais caro fazer, é uma tremenda de uma mentira. A indústria quer mesmo que você acredite nisso, porque para eles é muito mais fácil você ficar indo lá e comprando coisas industrializadas para encher o bolso da indústria de dinheiro e você ficar sem saúde. E aí você ficando sem saúde, você vai lá e faz o quê? Gasta dinheiro com remédio. E é isso que eles querem. Então a alimentação natural sempre vai ser
a melhor saída, a melhor prevenção, o melhor remédio e a melhor coisa para o seu emagrecimento. Então, a partir de hoje, se você não faz isso, comece a fazer, colocar na ponta do lápis, comer mais comida natural, você vai emagrecer e ainda me agradecer porque vai sobrar dinheiro ainda no final do mês, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima live que é na terça-feira, live da Nutri Tá On. Um beijo e até a próxima.